Carlos Daniel conta pra vovó que Rodrigo ainda tem reservas em relação a Paulina, enquanto ele já entendeu que precisa dela. Piedade sugere que o neto se case logo com Paulina. Carlos Daniel elogia Verônica, mas está muito confuso com seus sentimentos. Piedade recorda que Paulina se provou uma mulher digna a partir do momento em que ela não se aproveitou de Carlos Daniel na intimidade, mesmo o amando. Carlos Daniel teme que Paola volte um dia. Carlinhos continua choroso. Adelina pede para ele comer porque tem de estar forte para a cirurgia. Carlinhos fica animado para amputar sua perna, pois só assim terá uma perna de pau. Além disso, seria bom também ter um gancho no lugar da mão. Adelina fica horrorizada ouvindo isso e pergunta quem enfiou essas coisas na cabeça do moleque. Carlinhos explica que foi Moacir e ele está preso, por isso quer ir embora daquela casa. O doutor acha bom que Paola seja avaliada pelos mesmos médicos que a operaram. Douglas decide investigar quem são. O médico entrega uma máscara para Douglas ir visitar Paola. Ele entra no quarto e a observa. Carlinhos conta as histórias que Moacir lhe contou, e Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Piedade pede para Carlos Daniel amar Paulina, mas ele se retrai lembrando que ela pode ir presa um dia. Adelina chega querendo falar com o patrão. Ela pergunta se existe alguma forma de Carlinhos ir ver Moacir e Isabel. Carlinhos escuta a conversa atrás da porta. Carlos Daniel nega a possibilidade de levar o filho para ir ver essa gente. Adelina acha que o coitado perdeu o juízo. Carlos Daniel considera internar Carlinhos em uma clínica de doentes mentais. Carlinhos se horroriza ouvindo isso e sai de perto. Piedade acha melhor trazer Moacir e Isabel, mas Carlos Daniel reitera que o filho precisa de ajuda especializada. Um segundo após se retirar, Carlos Daniel dá de cara com Carlinhos e desabafa por não entender como ele não consegue se lembrar de todos ali e prefere um bando de desconhecidos que conheceu ontem. Carlinhos não fala nada e sai. Piedade dá uma bronca em Adelina por ter comentado isso. Adelina cai no choro e Piedade pede desculpas, mas ela explica que está assim foi porque Stephanie foi embora de casa com mala e cuia. Piedade fica passada e se entristece, pois ela não se despediu de ninguém. As duas se abraçam arrasadas, temendo que Willy arrase com a vida de Stephanie. Paulina pergunta de Carlinhos para Lalinha. Ela ouve o pranto de Piedade e Adelina e sai para vê-las. Paulina pergunta o que houve. Ao saber o que houve, Paulina acha que seria melhor que ela fosse embora no lugar de Stephanie. Piedade nega, pois Paulina faz mais falta que a própria Stephanie. O triste mesmo é que Stephanie está enfeitiçada por Willy. Paulina propõe que deem dinheiro aos poucos para ela, só enquanto ela não percebe que tipo de pessoa Willy é. No quarto de hotel, Willy pergunta para onde a esposa quer ir. Stephanie acha bom irem para um apartamento. Willy pede para a mulher deixá-lo cuidar do dinheiro dela. Paulina vê Lisette brincando sozinha de bombeiro e pergunta que de Carlinhos. As duas partem para vê-lo no quarto. Do corredor, Paulina escuta o choro alto de Carlinhos e pede para entrar no quarto dele, mas ele não quer abrir. Paulina o lembra de que ela é muito boa com ele. Carlinhos se convence e abre a porta, mas se irrita ao ver Lisette. Paulina tenta mostrar ao filhote que a pequena o ama. Carlinhos chora por Carlos Daniel não trazer Moacir e Isabel para vê-lo, e além disso, o pai ainda disse que ia interná-lo num sanatório. Paulina fica horrorizada ao descobrir o que Carlos Daniel falou. A coitada tenta fazer o coitado relevar essa besteira que o marido disse e garante que vai levar os amigos dele para visitá-lo. Carlinhos não acredita, mas Paulina lembra que jamais mentiu para ele. Carlinhos pergunta se é verdade que ela não é mãe dele. Willy propõe que Stephanie assine uma procuração lhe cedendo poderes. Abigail nota que Viviana está muito contente e lembra que logo logo ela vai se casar. Viviana conta que não vai ter casamento, pois arranjou outro bem melhor que Leandro. Enquanto abraça Stephanie, Willy se lembra do momento de mais cedo com Viviana. Ele sugere que a esposa ligue para Piedade, mas Stephanie está mesmo decidida a cortar laços. Stephanie reitera ao canalha que assinará a procuração para ele. Paulina mente que Carlos Daniel disse aquilo apenas para irritá-la. Carlinhos reclama do gênio do pai e Paulina pede que ele o perdoe. Ela menciona a operação e Carlinhos volta a falar que deseja uma perna de pau. Paulina pede para o filho não falar isso na frente de Carlos Daniel.
Carlinhos aceita e a chama de mamãe. Paulina abraça os filhotes emocionada. Em seguida, Paulina entra no quarto de Carlos Daniel e pergunta se ele acha certo falar que o próprio filho tá louco. Carlos Daniel reclama de Carlinhos não amar a família e acha que ele está fingindo que perdeu a memória. Paulina garante que é real. Ela conta que pediu para Carlinhos perdoar Carlos Daniel. Carlos Daniel fica muito agradecido e suplica para que ela nunca mais vá embora, pois precisa dela. Finalmente, os dois dão o primeiro beijo, agora que Carlos Daniel sabe quem Paulina realmente é. Paulina não acredita no amor de Carlos Daniel. Ele garante que a ama sim e pergunta como pode provar. Paulina pede para ele provar, ajudando-a com a promessa que fez a Carlinhos, de deixá-lo ver seus amigos, pois fará um bem danado ao filhote. Abigail tenta convencer Viviana a não fazer uma coisa dessas com Leandro, mas a ninfeta acha que o relacionamento dos dois é uma droga. Abigail avisa que quer conhecer esse outro que Viviana quer, e se não gostar dele, ela vai se casar com Leandro sim. Viviana exige cuidar de sua própria vida. Carlos Daniel aceita cumprir o pedido de Paulina. Ela avisa que vai sozinha ou com um assistente de merino. Stephanie visita uma loja de roupas de nenê. Paulina telefona para a delegacia e fala com Amador. Ela fica sabendo da prisão de Antônia e da libertação de Moacir e Isabel. Stephanie chega em casa e se depara com Willy impaciente. Ele mostra os homens do cartório já com a procuração pronta para ela assinar. Paulina mostra para Rodrigo o novo contrato dos operários. Ele confessa que adoraria saber quem é que está agitando os operários. Paulina revela que é Willy. Stephanie assina a procuração. Willy entrega para o tabelião e o pessoal se retira. Ele sugere que a mulher se anime, pois vai fazê-la ganhar muito dinheiro. Stephanie só espera que ele a represente dignamente. Willy avisa que vai à fábrica agora e espera que em breve eles estejam numa casa novinha. Rodrigo sugere tomarem uma atitude drástica contra Willy, mas Paulina acha melhor evitar um escândalo. Portanto, com o contrato novo de trabalho, os operários estarão em paz com os Bracho. Rodrigo espera para ver a reação de Carlos Daniel. Em Nova York, Braulio aconselha Douglas a devolver Paola para os Bracho, afinal, ela não merece a dedicação dele. Willy surpreende Paulina e Rodrigo no escritório e revela que Stephanie lhe deu plenos poderes para administrar sua parte na fábrica. Portanto, ficará ali vigiando até eles comprarem as ações da esposa. Stephanie promete ao filho na barriga que vai cuidá-lo junto ao Willy. Rodrigo afirma ao cunhado que não vão tirar as ações de Stephanie, mas é bom que ela tenha paciência. Willy pede uma pensão para a esposa. Rodrigo pergunta se o imprestável não pode sustentar a própria mulher. Willy provoca e Paulina impede Rodrigo de avançar em cima dele. Ela decide dar a pensão para os dois, desde que ambos parem de receber o salário da fábrica, já que não estão trabalhando. Paulina pergunta como Stephanie está. Willy afirma que ela está melhor do que nunca. Paulina então pede para ele se retirar, mas que de preferência sem agitar os funcionários. Willy se revolta e ameaça denunciá-la à polícia agora mesmo por esse comentário. Isabel conta para Moacir que está vindo da visita que fez a Antônia na delegacia. Ela não consegue evitar se sentir culpada, mas Moacir afirma que a culpa é de Antônia mesmo. Os dois sentem falta de Grumete e temem ser esquecidos pelo mini querido. Lisette faz birra pelo irmão fazendo tudo o que quer, enquanto ela tenta se submeter a essa sociedade escravagista, patriarcal, machista e tóxica. Piedade acha que a bisneta está reclamando muito. Lisette faz bullying com Carlinhos, o chamando de burro trocentas vezes. Vovó pede para Carlinhos relevar a guria. Isabel e Moacir sonham em voltar a ver Grumete. Piedade menciona a operação para Carlinhos e ele grita que quer ser manco. Carlinhos começa a repetir que é louco e que não lembra de ninguém. Ele implora para ir embora e voltar para a casa de Isabel. Por isso, seria bem melhor que ficassem só com Lisette e o devolvessem para lá. Piedade pergunta se o bisneto era compreendido pelas pessoas que cuidaram dele. Carlinhos elogia Moacir por saber conversar com ele e reclama da droga do retrato dele no jornal que estravou tudo. Paulina demonstra a Willy que não tem medo dele, já que ele precisa dela para conseguir a grana em nome de Stephanie.
Willy engole seco, derrotado. Rodrigo ordena que ele vá embora, antes que Carlos Daniel quebre sua cara por desrespeitar a esposa dele. Willy cai na risada e vai embora, debochado. Paulina agradece a defesa de Rodrigo. Carlinhos conta que queria ter ficado com Isabel para vender na rua com ela e pescando como Moacir. Piedade propõe levá-lo ao Lago do Bravo. Carlinhos fica animado, mas queria que Moacir fosse junto. Piedade diz que talvez isso não seja possível. Carlinhos acaba falando que está sendo sequestrado agora e faz Piedade chorar. Ele pede desculpas, mas ela sabe que ele pensa assim mesmo. Piedade abraça Carlinhos, desolada. Paulina e Verônica distribuem os contratos para os trabalhadores. Leandro, Guilherme e Felipe assinam primeiro. Roti reclama dos rivais caindo no jogo da patroa e afirma que não vai assinar. Carlos Daniel se exalta ao saber do novo contrato que Paulina redigiu. Rodrigo sugere que o irmão admita que Paulina é bem melhor que eles dois juntos e torce para que todos assinem. Carlos Daniel descobre que o Willy ganhou uma procuração em nome de Stephanie. Em Nova York, Douglas revela ao doutor que quer levar Paola de volta para o México e ele deve fazer os preparativos. Paulina vê que Roque e Lázaro não assinaram e fica frustrada. Carlos Daniel reclama pela família não ter sido consultada sobre esse novo contrato, mas Rodrigo lembra que Piedade está do lado de Paulina em todas as situações. Paulina chega animada contando que o contrato novo foi aceito. Ela pede a opinião de Carlos Daniel muito empolgada. Sarcástico, Carlos Daniel diz que entende ela não tê-lo consultado, causando um climão. Enquanto Paola dorme no sono profundo, Douglas lhe revela que vai devolvê-la aos Bracho, pois não tem condições de ficar ali. Carlos Daniel reclama do contrato permitir que eles estejam nas mãos dos operários por um ano. Paulina lembra que os operários também estão em suas mãos. Carlos Daniel continua contra esse contrato. Paulina explica que o documento assegura que não haverá mais greve e lhes dará paz. Rodrigo se posiciona a favor de Paulina. Ela propõe rasgar o contrato caso Carlos Daniel não concorde. Viviana e Priscila elogiam a gestão de Paulina na fábrica. Willy passa fazendo um sinal para Viviana, a deixando toda. Viviana assegura à amiga que desta vez Willy não lhe escapa. Verônica pede para Carlos Daniel ler o contrato antes de que eles tomem alguma atitude. Douglas confessa a Braulio que vai seguir o conselho dele e entregará Paola para o marido dela. Carlos Daniel assume que errou e que o contrato realmente está muito bem redigido. Ele e Rodrigo aprovam, deixando Paulina satisfeita. Paulina percebe que só falta a aprovação de Stephanie, ou melhor, Willy. Carlos Daniel e Rodrigo são impedidos de ir falar com o Boçal, pois são capazes de arrebentar ele na porrada. Paulina decide ela mesma falar com Willy. Em seguida, Paulina entra na sala do Banana com o contrato em mãos. Ela reitera que sabe que ele estava incitando os operários a começarem uma greve. Willy admite que é verdade, mas que mudou de ideia. Paulina sabe que ele mudou porque é conveniente que a fábrica prospere. Willy ameaça usar seu poder para pedir a expulsão dela. Paulina ignora e pergunta se a Barbie vai ou não assinar. Ela afirma não estar intimidada com nada e entrega o documento. Willy assina o contrato na hora. Os dois trocam farpas sobre suas posições na fábrica. Willy exige receber a parte das ações integralmente. Paulina garante que vai dar o dinheiro, pois diferente dele, todos ali são honestos e decentes. Willy surta com esse comentário e jura que Paulina vai se arrepender. Ela sai da sala bem pimposa, enquanto ele fica latindo sozinho. Paulina chega na sala com o contrato do Banana assinado e vai logo deixando claro que não quer mais se meter com Willy, pois Stephanie vai odiá-la ainda mais. Carlos Daniel pergunta a Rodrigo se eles vão permitir que Stephanie sofra dessa forma nas mãos do vilão. Leandro chega para falar com Abigail. Ela pergunta como ele está com Viviana. Leandro acha que essas rusgas que estão tendo são passageiras. Abigail revela que Viviana desistiu do casamento. Isabel implora aos prantos para a Virgenzinha não permitir que ela morra antes de voltar a ver Brumete.
Piedade conta para Paulina que Carlinhos está desesperado para voltar a ver o pessoal que o resgatou. Paulina revela que já pediu para a polícia levá-los até lá. Piedade se alegra com a notícia e decide contar ela mesma para Carlinhos. Enquanto isso, Carlinhos sofre lembrando de Moacir. Piedade chega com o telefone, anunciando que a mãe dele tem uma notícia da hora para lhe dar. Carlinhos rejeita atender, mas ao saber que se trata de Isabel e Moacir, fica muito contente. Leandro chora por saber dessa forma do fim de seu noivado. Abigail teme que Viviana esteja enfeitiçada pelo casado da fábrica de novo, e pede para Leandro fingir que não sabe de nada apenas para ver o que Viviana vai dizer. Paulina garante a Carlinhos que o levará para ver Moacir e Isabel, com a ajuda da polícia. Carlinhos afirma estar muito feliz e se despede de Paulina. Ele dá um abraço muito apertado em Piedade, afirmando amar todo mundo agora, principalmente a mamãe. Stephanie fica impaciente por estar presa no quarto do hotel. Willie lembra que estava na fábrica como combinado. Willie conta que o dinheiro vai demorar demais para sair e, enquanto isso, eles ganharão uma pensão. Os dois detonam Paulina. Stephanie fica confusa com as atitudes de Willie, como ele não querer mais causar discórdia nos trabalhadores. Willie pede para a mulher confiar nele. No dia seguinte, Carlinhos afirma a Paulina que agora gosta muito mais dela. Pedro pede o itinerário para a patroa, enquanto Carlinhos mal se aguenta de tanta alegria por voltar a ver sua gente. Em seguida, o carro dos Brátios segue a viatura de Amador. Carlinhos quase sai correndo com suas muletas atrás da casa de Moacir, assustando todo mundo. Moacir é acordado com os gritos de Carlinhos e vai abrir a porta. Ele fica feliz ao ver Grumete, mas ao mesmo tempo assustado com a presença da polícia. Amador o tranquiliza. Paulina conta que o filhote veio visitar tanto Isabel como ele. Carlinhos a apresenta para Moacir e os dois se cumprimentam. Moacir pede para todos se acomodarem. Carlinhos pergunta de Isabel e Moacir sai para chamá-la. Moacir manda Otávio mandar o recado de que tem uma surpresa para Isabel. De volta à sua casa, Moacir pergunta se Paulina pode fazer alguma coisa para ajudar Antônia. Amador lembra que ela cometeu um crime grave e provavelmente ela recebeu o dinheiro. Paulina lembra que dinheiro nenhum foi dado. Amador reitera que as coisas só vão melhorar para Antônia quando aparecer a cúmplice dela, Paulina Martins. Paulina engole seco. Otávio passa o recado para Isabel e ela vai ver que surpresa é essa que está na sala. Carlinhos convida Moacir para visitá-lo. Ele recusa, pois está abaixo do nível dele. Paulina rejeita acreditar nessas diferenças. Isabel aparece gritando por Moacir. Carlinhos vai para fora e chama bem alto. Isabel quase cai para trás ao ver seu netinho. Ele corre para abraçá-la bem forte. Já na casa de Moacir, ela ainda não acredita que está com seu Grumete. Isabel quase se ajoelha para agradecer Paulina, mas ela impede. Paulina afirma que vai visitar uma amiga e depois volta para buscar Carlinhos. Carlinhos pede para a mamãe demorar muito. Amador reluta em deixá-lo lá, mas Paulina garante que confia em todos. Os dois saem, deixando Carlinhos a sós com os seus. Carlinhos pede para Moacir lhe contar uma história e para a vovó lhe fazer um cafuné. Os dois se abraçam bem lindos. Momentos depois, Célia conta da carta que Filomena achou para Paulina e que ainda não chegou. Paulina fica intrigada. Célia pergunta como vai a vida da Best. Paulina admite que voltou para a casa dos Brátios e que ama Carlos Daniel. Célia pergunta se Paulina já transou com Osvaldo ou com Carlos Daniel. Paulina morre de desconforto e não responde se é virgem ou não. Stephanie reclama para Lida de Paulina estar segurando seu dinheiro na fábrica. Lida revela à prima que já comunicou à polícia da presença da usurpadora.